Uma boa noite a vocês. Estamos começando mais um encontro aqui do estudo de Apocalipse, na nossa terceira temporada. Já estudamos o livro de Daniel, você pode conferir lá no canal Papo para a Eternidade. E o vídeo de Apocalipse, capítulo 13, A Besta que Emerge do Mar, vou subir agora no canal à noite, logo mais depois desse encontro aqui. E o vídeo da semana passada, ele vai ao ar na próxima sexta-feira, tá bom? Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 14, porque é o modo o qual Deus vai lidar com esse levante que Satanás faz para perseguir o povo de Deus, estabelecendo uma nova ordem mundial, um estado político e religioso no tempo do fim. Como é que Deus responde a isso? É o que nós vamos estudar. E antes de a gente entrar no texto, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite e por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de estudarmos a tua palavra. Batiza-nos com teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, santifica-nos, livra-nos de todo mal. Senhor, toma-nos em tuas mãos e o que estudarmos aqui nesta noite, ache lugar em nosso coração e pelo teu poder dá entendimento ao que é estudado e que fixe em nossa memória, para que quando tivermos a oportunidade, e eu peço que o Senhor nos dê essa oportunidade, para explicarmos às pessoas a mensagem tão importante da tua palavra, Pai. Senhor, toma cada um aqui em tuas mãos, que está assistindo, ouvindo, que a tua bênção esteja sobre cada um. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, Apocalipse capítulo 14 é a mensagem, é o centro do livro de Apocalipse. A gente está no centro ainda, no núcleo dele. Começa lá no capítulo 12 e vai agora até o 14. A gente vai possivelmente terminar o núcleo do livro de Apocalipse. Nós já vimos a introdução, como é que Jesus se introduz, é a revelação de Jesus Cristo. Nós vimos a carta às 7 igrejas, o desenvolvimento histórico da igreja dos tempos de João até o tempo do fim. Nós estamos já no tempo do fim. Nós somos o povo de Laodiceia. Nós vimos então que, a despeito da igreja demonstrar as suas fraquezas, nós vimos em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, que no céu Deus continua sempre sendo adorado, e ele é adorado porque todas as coisas ele criou, por isso que ele é digno de adoração, porque ele é o Criador. Nós vimos que a adoração não se dá somente por conta da criação, por ele ser o Criador, mas também porque ele é o nosso Redentor. João viu um cordeiro como tendo sido morto, e é por isso que ele deve ser adorado. E aí a gente entrou na fase do desenvolvimento histórico aqui da Terra, a, a partir dos 4 cavaleiros e dos 7 selos, lembrando que os cavalos estão dentro dos selos. Depois vimos em paralelo que as trombetas, elas estão junto com os selos. Então, no desenrolar da história através dos selos, há as trombetas que são tocadas, que são sinais que Deus estabelece, dando uma mensagem para que a terra se arrependa. A gente viu então que termina ali o capítulo 6 dizendo assim: quem é que pode sobreviver? E é, quem é que vai passar por esse tempo? E aí então vem o capítulo 7, onde mostra os 144 mil. Se você não assistiu o vídeo, assista lá. Por que eu descrevi toda essa parte introdutória aqui? Porque o capítulo 14, dos versos 1 até o verso 5, ele vai falar
exatamente das características dos 144.000. Então, eu não vou entrar nos versos 1 até o verso 5 de Apocalipse 14. Mas eu vou começar a partir do verso 6. Então, se você não assistiu o vídeo dos 144.000, Apocalipse 7, depois assista lá, porque é nesse vídeo que a gente trabalha essa questão, que também é Apocalipse 14, 1 a 5. Então, os 144.000 eles estão descritos também aqui em Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5. E hoje a gente vai focar então em como Deus vai dar a resposta, como Deus está dando a resposta mediante o conflito final, onde Satanás procurou perseguir a igreja, arrojou da sua boca água para devorar a mulher, e a terra socorreu a mulher. Diga-se de passagem que a lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia dessa semana, foi tratando justamente dessas duas figuras proféticas, figuras de linguagem profética, o mar e a água. Vimos que o mar, melhor dizendo, e a terra. E vimos então que o mar, ele sempre é simbolicamente, na profecia, ele sempre revela períodos de instabilidade e agitações. E a terra é um local onde sempre socorre a mulher na história. O deserto socorre, né, a mulher. Só que nós vimos na semana passada que uma besta emerge da terra. Então, olha só, não há local seguro, porque tanto o mar com a besta que emerge do mar, tanto a terra que, através da besta que emerge da terra, são poderes perseguidores do povo de Deus. E quem é que vai subsistir? Quem é que vai conseguir vencer? Quem é que vai conseguir sobreviver a esses poderes agora, onde não há um local seguro mais? Porque a terra socorreu a mulher por um período, mas agora a besta emergiu da terra. Então não há mais um local seguro. Onde quer que pensamos ou pensemos em fugir, não tem como fugir, porque as bestas agora dominam tanto o mar quanto a terra. Então entra Apocalipse 14 mostrando que qual é a atitude que eu e você, povo de Deus, devemos ter em um contexto agora de insegurança, de instabilidade, de caos, de crise. Porque agora Satanás consegue tomar domínio dos quatro cantos da terra. É quase como uma releitura do período de Jó, né? Quando Deus perguntou para ele, de onde que você vem? Ele falou, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele falou, eu tenho domínio de toda a terra. E Deus virou e falou assim, então, se você tem domínio sobre toda a terra, você observou meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Então, nós estamos revivendo esse período onde, em meio a crises e caos aos quais nós estamos vivendo, não há, na verdade, um local seguro. Qualquer lugar que você pense em ir ou fugir, você vai viver no meio das angústias das nações, tá? E aí, então, capítulo 12, verso 17. Diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o dragão ele persegue a mulher até a areia do mar, e ali do mar ele faz emergir uma besta para perseguir a mulher. E da terra ele faz subir uma outra besta para perseguir a igreja, o remanescente da igreja. E a única maneira de você sobreviver
é você tendo essas duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, uma vez que a primeira besta, que é a besta que emerge do mar, ela procura estabelecer uma adoração a Satanás, porque Satanás deu grande autoridade sobre esta besta. A segunda besta que emerge da terra, ela, por sua vez, vai criar uma imagem diante da primeira besta, ou seja, a besta que emerge da terra, ela vai imitar o modus operandi que foi da primeira besta diante da presença dela, porque ela existe ainda. Nós vimos que a besta que emerge do mar é a Igreja Católica Apostólica Romana, e nós vimos no semana passada que a besta que emerge da terra é o protestantismo norte-americano, que se afasta dos princípios bíblicos e acaba se usufruindo do poder estatal dos Estados Unidos da América, e isso está em um processo de desenvolvimento ainda, tá? Eu falei sobre o nacionalismo cristão, falei até para você pesquisar sobre isso. Nacionalismo cristão, ele foi um movimento, né? Hoje ele está um pouco mais, na verdade, ele não está fraco, ele está enrustido hoje. Ele era mais aberto ali na década de 60, um movimento onde os líderes religiosos norte-americanos eles chegaram à conclusão que eles deveriam participar ativamente do Estado para que o Estado, se utilizando do poder do Estado, os valores cristãos fossem preservados na América. Parece que é um discurso bom, mas isso é um discurso que Deus reprova. Deus não precisa e nem quer nenhum Estado para defendê-lo. Deus precisa e quer testemunhas, testemunhas de Jesus Cristo. Ele não precisa e ele não quer nenhum Estado que se autodenomine cristão e que, pelo poder do Estado, imprima leis e obrigações para as pessoas. Isso já foi feito na Idade Média, deu errado, e vai ser feito na Idade Pós-Moderna, no nosso tempo, e dará errado. Então, Satanás, ele, com a tentação do poder, da riqueza, da fama, ele seduz os líderes religiosos para que os líderes religiosos extrapolem o campo de atuação, que é a questão espiritual, e passem a dar atenção não somente às questões religiosas, mas principalmente e até substituindo, os líderes religiosos acabem por dar atenção ao poder estatal. Então vira um político religioso, ou um religioso político, melhor ainda, né? E qual é a resposta que Deus dá para esse tempo? O que Deus pede de mim e de você? Tá? Então, ele fala sobre a pregação do Evangelho. Note que a pregação do Evangelho, ela sempre foi e sempre será a prioridade e a resposta única que Deus tem para essa humanidade. Então, Deus, para a humanidade, ele não está oferecendo melhores políticos, melhores políticas, melhores países. Ele não está oferecendo isso. Ele está oferecendo a mensagem do Evangelho, o Evangelho eterno. E aparece no tempo do fim em 3 estágios que nós vamos ver agora. Então, versos 6 e 7 foi o primeiro estágio de pregação
em meados do século XIX que começou isso aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vale destacar aqui que essa mensagem ela começou a ser enfatizada, como eu disse, em meados do século XIX, justamente quando começa a nascer um movimento mundial da teoria da evolução das espécies, onde começa-se a ensinar as pessoas que o mundo ele surgiu através de forças cósmicas universais e que a origem da vida ela se deu por questão de causalidade, ou seja, não teve um agente criador. Então, foi justamente nesse período que começa a nascer com a teoria da evolução das espécies e com o naturalismo, o humanismo e o materialismo, quando começa a se surgir essa filosofia no mundo, vem justamente essa mensagem para ser pregada às pessoas. Veja como Deus está atento aos movimentos que acontecem nesse mundo. Muito pelo contrário das acusações que muitos filósofos e pensadores, principalmente ateus ou deístas, faziam lá no passado, e alguns fazem até hoje, onde Deus estava no sofrimento, onde Deus isso, onde Deus aquilo. Veja, Deus está atento aos movimentos mundiais. E ele já traz a resposta, e ele registrou essa resposta 1750 anos antes dela acontecer. Então, o foco da mensagem é, primeiro, temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. É até quase cômico, né? Porque os iluministas, ou pós-Revolução Francesa, eles se diziam que estavam, agora chegamos ao auge da humanidade, agora nós chegamos no positivismo de Augusto Comte, né? Porque Augusto Comte, ele estruturou a sociedade, ele fez a leitura, ensinou as pessoas que o homem passou do mítico para o teológico e agora nós estamos no positivismo. Augusto Comte é até pensador do passado, uma vez que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que surgiu depois dele, obviamente, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial destruiu o castelo de areia positivista, né? O ser humano não é bom, inerentemente bom, o ser humano é pecador. O ser humano, ele não é mais a imago Dei, a imagem de Deus. O ser humano precisa ser restaurado. Então, a verdadeira sabedoria vem do céu e não vem das escolas acadêmicas, filosóficas, humanistas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temei a Deus e dai-lhe glória. E por que que é o princípio da sabedoria? Porque é chegada a hora do juízo dele. E chegada a hora do juízo dele, como nós já conversamos em encontros outros, o juízo de Deus é o ato revelatório dele. Juízo de Deus é quando ele se revela de maneira plena àquela geração, não deixando margem de dúvidas da existência dele e não deixando margem de dúvidas a questionamento se ele está agindo ou não. É desse período, do meados do século XIX, que o livro de Daniel, assista o vídeo de Apocalipse capítulo 10, para você pegar o contexto. É a partir de meados do século XIX que Deus faz com que o livro de Daniel seja estudado e compreendido. E então começa a se esparramar agora o Evangelho eterno, o Evangelho que está registrado desde Gênesis até
Apocalipse. O evangelho eterno de Deus é para salvação e não destruição. E é um convite. Toda vez que Deus se manifesta para a humanidade, trazendo sabedoria, porque a sabedoria, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando Deus está trazendo esse temor, que não é de ter medo, é uma mistura, sim, de ter medo, mas ter medo no sentido reverente. Ter medo no sentido de você tomar a consciência que há algo mais superior, mais poderoso e que está no controle, a despeito de aparentemente esse caos, esse poder superior, esse poder transcendente, ele é imanente, ele se apresenta à humanidade. Então, diante do sagrado, diante desse poder que se manifesta, eu tenho uma reação, uma resposta de temor. Lembre-se lá do livro de Isaías, né? Quando Isaías, olhando para o templo e tendo aquela visão do templo, ele viu os umbrais do templo se mexendo, ele viu os anjos proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e a reação dele foi: ai de mim, homem pecador e homem de impuro lábios, que estou perecendo. Quando João vê no Apocalipse capítulo 1, quando João vê a manifestação de Jesus Cristo em glória para ele, ele cai por terra. Em Daniel capítulo 10, quando Daniel vê a visão do Senhor, do Santo, ele cai por terra. Então, esse temor do Senhor é uma manifestação sobrenatural desse que é o Todo-Poderoso, que traz temor e que convida ao juízo, lembrando que juízo é para salvação, não é para condenação, porque é revelação do caráter de Deus. E aí, então, junto com o temor, junto com a manifestação do juízo, há um convite, uma resposta, porque toda vez que Deus se manifesta para você, ele espera de você uma resposta, e essa resposta vem. Toda vez que você ouve a palavra, toda vez que você medita na palavra, toda vez que você lê a palavra, toda vez que é manifestada a palavra para você, o temor do Senhor, a sabedoria se apresenta, o juízo, o caráter dele se apresenta, e junto com isso vem a resposta. Porque ele se manifestou, vai vir a resposta. E a resposta que deve vir é uma resposta de adoração. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Então não é adorar o Deus que eu quero, não é adorar da maneira que eu quero, não é adorar pelo motivo que eu acho que eu devo adorar, mas é adorar no contexto de quem ele é. E quem ele é? Ele é o Criador dos céus e da terra. E diga-se de passagem que o conceito de adoração lá no Antigo Testamento foi um conceito estabelecido por Deus, onde ele apresenta na lei dele os sábados festivos. Logicamente que Cristo é o cumprimento da lei, então, os sábados cerimoniais, os sábados, os quais envolvia sacrifício de animais, não é necessário mais o sacrifício, uma vez que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há um convite, uma necessidade do resgate da verdadeira adoração que se dá no princípio do sábado, adoração essa que foi estabelecida na criação para lembrarmos que ele é o Criador dos céus e da terra. Então foi estabelecido lá na criação, foi repetido lá no Monte Sinai, Êxodo 20, dos versos 8 a 11, foi reiterado lá em Deuteronômio, no capítulo 5, foi reiterado em Levítico, capítulo 19, e foi dado ênfase como a última mensagem depois de 40 dias lá no Monte Sinai, Êxodo 31, as últimas palavras de Deus para Moisés, depois de 40 dias de encontro com Moisés,
No total foi 80, né? Porque ele ficou 40, desceu, quebrou as tábuas, subiu, ficou mais 40. E as últimas palavras, quando Moisés estava para descer, Êxodo 31, foi a respeito do sábado. Então veja, a ênfase na criação, reiterado em Êxodo 16, antes do Sinai. No Sinai é apresentado o sábado. Em Levítico, capítulo 19, é apresentado o sábado. Em Êxodo 31, é apresentado o sábado como as últimas palavras de Deus enfatizando a importância do sábado. É o único mandamento que aparece com a palavra lembra-te. Há uma ênfase ali em Deuteronômio capítulo 5, agregando até entendimento que não só por causa da criação, mas da libertação. Os embates que Jesus teve ao longo do ministério terrestre dele foi a respeito de como guardar o sábado. Ele não estava abolindo, mas ele estava resgatando, revalidando, reiterando a guarda do sábado, uma vez que eles perverteram o entendimento da guarda do sábado. E agora, como primeira mensagem de advertência a esse mundo no tempo do fim, continua sendo o sábado. Porque ser humano continua sendo ser humano. O ser humano continua nos seus mesmos vícios de apostasia, de desprezo à lei de Deus e à pessoa de Deus, a quem ele é. Então, o homem foi feito, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito porque o homem precisa se lembrar de quem ele é e quem Deus é. Então essa foi a primeira mensagem. Essa mensagem ela começa a ser pregado em um contexto pós-moderno, onde o ser humano começou a desprezar a criação de Deus e o agente criador, o Deus criador, com filosofias que se introduziram nas academias e na cultura popular, e até hoje se manifesta nisso aí. Então, a primeira mensagem, o primeiro confronto que Deus vai fazer a essa nova ordem mundial, a esse sistema que Satanás criou através da primeira besta e da segunda besta, onde desprezam o Criador e estabelecem o poder político-religioso, a primeira mensagem é: lembre-se que eu sou o Criador. Lembrem-se que eu criei o mundo em 7 dias. Eu descansei no sétimo dia, abençoei e santifiquei o sábado. O santo, ele se manifesta na criação. Então, essa é a primeira mensagem, essa é a primeira resposta a essa nova ordem mundial aí. Você tem uma origem, portanto. O mundo tem uma origem específica e você tem uma origem específica. Você foi chamado para ser filho de Deus, filho do Criador, e não descendente evolutivo dos símios, dos macacos. Então você possui uma origem, portanto, tema ao Criador, tema a Deus. O segundo O segundo ponto que ele apresenta contra essa nova ordem mundial estabelecida está aqui: seguiu-se outro anjo, verso 8, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Note o detalhe aqui, que alguns já ouviram e já viram esse detalhe, que no verso 7, no começo dele, aparece dizendo em grande voz. No século XIX, houve o grande avivamento, houve dois grandes avivamentos. No século XVIII, meados do século XVIII, e o segundo grande avivamento, meados do século XIX. O do século XIX superou o do século XVIII, tá? Do século XIX teve uma amplitude mundial, esse avivamento, o interesse das pessoas a estudar profecias, consciência das pessoas por questões de estarmos no tempo do fim. Foi todo um contexto histórico da época, começando lá pelo terremoto de Lisboa, que chacoalhou
a cultura das pessoas, e depois teve o advento da Revolução Francesa, a queda de monarquias, teve, de certa maneira, o fim da opressão católica apostólica romana com a Santa Inquisição. Então, todo esse conjunto de movimento geopolítico religioso fez com que houvesse até esse segundo, abriu um campo, abriu uma avenida para que o segundo grande avivamento acontecesse de maneira mundial, onde as pessoas passariam a estudar as profecias. E é assim que Deus se manifesta, mostrando a palavra dele para o tempo do fim. Agora, note que nessa segunda mensagem, nesse segundo período, que é o período pós-grande avivamento, diz aqui, né? Seguiu-se outro anjo, ou segundo dizendo, ele não está mais com grande voz. Isso aqui é algo interessante, porque o movimento começa poderoso, meados do século XIX, e esse movimento que começa sob o poder do Espírito Santo, onde influencia toda a Terra, ele perde o seu poder. Ele vai perdendo esse poder de impacto mundial, mas ele continua pregando. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que que acontece? Quando o livro de Daniel passa a fazer sentido para as pessoas começam a estudá-lo e entendê-lo, as pessoas começam a resgatar algo que os teólogos lá desde o século XI, lá poucos teólogos, um ou outro falava e identificava a Igreja Católica Apostólica Romana como a besta que emergiu do mar, tá? Acontece que no século XIX, com, primeiro, surgimento das sociedades bíblicas internacionais, com as Bíblias sendo traduzidas nas línguas vernáculas, nas línguas usadas no dia a dia, a Bíblia, então, ela passa a ser esparramada, as pessoas passam a estudá-la e vai identificando na profecia os agentes, esses agentes. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, como a primeira besta, vai entendendo a respeito do plano da salvação, vai se resgatando a importância da Bíblia e o misticismo e filosofias pagãs vai se purificando, se livrando, e Babilônia vai caindo, porque cada vez mais que as pessoas vão estudando, vão percebendo que a grande Babilônia, essa mistura de materialismo, naturalismo, espiritismo, esse catolicismo que sincretizou, que amalgamou, que juntou e misturou todas essas filosofias religiosas dentro do seu corpo doutrinário e sua visão de mundo, a Babilônia ela vai caindo, ela vai se revelando ali para as pessoas, tá? Agora, dos versos 9 em diante, dos versos 9 a 12, vai acontecer o seguinte: é algo que está para o futuro, próximo, viu? Porque eu creio que está muito próximo. Quanto mais as pessoas tomarem consciência da primeira e da segunda mensagem angélica, logo se seguirá a terceira. Então, nossa missão, ela é para pregar a primeira e a segunda mensagem angélica de maneira clara, de maneira firme e de maneira com o objetivo de resgatar as pessoas, pelo menos dando a chance a elas de decidirem se elas querem permanecer no engano ou se elas querem seguir o caminho da verdade, tá? E aí então vai se haver um grande avivamento espiritual na igreja
E esse grande avivamento, ele se apresenta também com o termo em grande voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. E novamente o poder de Deus vai se manifestar como última chance, no último tempo do fim ali, para que as pessoas tenham pelo menos uma chance de escolha. E vai ser a mensagem ali para o futuro próximo? Se alguém adora a besta que emerge do mar, e a sua imagem, a besta que emerge da terra, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, e quem quer que receba a marca do seu nome. Note no verso 11, gente, que extrapola. E não é só uma questão religiosa, lembre-se que é uma questão político-religiosa e também filosófica, acadêmica, porque é a água que jorra da boca do dragão. Note aqui, ó, que no verso 11 diz assim, ó: não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, veja, vai ser uma questão óbvia de adoração, porque Satanás ele está querendo ser adorado desde o do conflito, quando começou lá no céu, ele queria ser adorado como Deus. E ele continua nessa psicopatia dele, porque ele não se arrepende. Então, ele quer ser adorado como Deus. E ele não se importa se ele é adorado como Deus de maneira indireta. Então, ele estabeleceu a primeira besta, que emerge do mar. Ele estabelece a segunda besta, que emerge da terra, mas com o objetivo de receber adoração através delas. E o que que acontece aqui? Ele quer receber adoração, mas no final, ele tem interesse, na verdade, de destruir as pessoas, porque esse é o objetivo último dele. E então, veja que os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca, ou seja, tem a questão da adoração religiosa, mas também vai ter uma questão filosófica. O simples fato de você não escolher seguir a verdade, o simples fato de você não guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, o simples fato de você viver uma vida indiferente, você já recebe a marca. Então, eu não preciso ser um adorador da besta ativo. Eu posso ser uma pessoa passiva, no sentido de eu não me meto nessas discussões religiosas aí. Tem até um mote aqui no Brasil, né? Política, religião e futebol não se discute. Veja, política se discute, tem que se discutir. Religião se discute, assim também como futebol. Então, nos momentos para relaxar. Então, como assim não se discute? Se discute porque há uma verdade absoluta, há uma verdade revelada e absoluta, e que hoje está em conflito, como lá no princípio. Deus falou: olha, coma de todos esses frutos, esse aqui você não vai comer. O diabo veio e falou: não, coma desse também. Agora Deus fala: guarde o sábado do Senhor e você trabalha nos 6 dias, mas nesse aqui você não trabalha. E aí vem o diabo e fala: não, você pode trabalhar, não tem problema. Você pode me adorar e você deve me adorar. E a gente já comentou que ele colocou sobre o primeiro dia da semana, que ele pegou isso, ele estabeleceu, construiu isso. Na minha opinião, ele se aproveitou, tá? Ele viu que o ser humano foi se apostatando e foi estabelecendo um erro ali, e ele pegou aquilo e gostou da ideia, tá? Não foi ele que criou, não,
mas ele pegou e construiu isso ao longo dos milênios. Então, o dia do sol, o dia da deusa Cibele, o dia foi mudando os nomes, né? Dia de Mitras, e assim foi e continua sendo essa adoração ao primeiro dia da semana. Quando veio o cristianismo, o argumento foi que Cristo ressuscitou no sábado. Veja, se Cristo ressuscitou no sábado, isso não é um argumento para guardar o domingo, porque Paulo fala em 1 Coríntios, quando ele fala da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha, porque sem o derramamento do sangue não há remissão dos pecados. Então, o anúncio da morte se dá no sábado, na sexta-feira do pôr do sol para o sábado. Isso eu estou fazendo uma alegoria até, né? Para veja que a ênfase é na morte, é no descanso, é no repouso. A morte dele nos trouxe o repouso. A celebração é sobre a morte. A celebração é porque ele tomou o nosso lugar. Lógico, a ressurreição é importante porque ele nos garante ali e mostra que ele é Deus, Deus eterno. E então vem e fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Note então que as pessoas hoje elas pregam aí uma descontinuidade entre Antigo Testamento e Novo Testamento. As pessoas pregam por aí que quando Cristo veio, ele estabeleceu uma nova aliança. E aí eles se utilizam dos escritos do apóstolo Paulo, pervertendo os escritos do apóstolo Paulo, eles se utilizam falando que, olha, Paulo falou que ele tornou inadequada a primeira aliança. Só que as pessoas esquecem que Paulo fala que a lei é santa, justa e boa, e que a lei estava enferma pela carne. Portanto, o problema não era a lei, não era que a lei era inadequada, mas os seres humanos são inadequados à lei. E quando Cristo veio, ele nos deu a graça e a capacidade, a possibilidade de adorá-lo em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e na verdade, e em verdade. Então veja, quando fala que aqui está a perseverança dos santos, quem são os santos? Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou seja, não há uma descontinuidade. Pelo contrário, há uma continuidade. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, necessário é observar todos os estatutos, juízos e mandamentos de Deus. Quando Deus apresenta o código de santidade dele, é um código de santidade com o objetivo de fazer uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, e ele anunciou isso em Êxodo 19, verso 6, repetido em 1 Pedro 2,9. Falando ali da nova aliança, Jeremias capítulo 31, onde é citado por Hebreus capítulo 8, verso 10. Então, a nova aliança nada mais é do que pegar essa lei que estava sendo distorcida pela cultura das pessoas e colocar a lei dentro da tua mente, dentro do teu coração. E onde você só tem possibilidade de guardar essa lei graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Então, a fé de Jesus Cristo faz com que eu guarde os mandamentos dele. Guardar os mandamentos de Deus é uma resposta baseada no relacionamento com ele e no conhecimento que ele nos libertou. Ora, isso nunca mudou, porque a lei ela foi apresentada no Monte Sinai depois que Deus tirou o povo do Egito. Então, primeiro Deus liberta, porque é pela graça que sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas uma vez libertos,
E uma vez conduzidos ao Monte Santo de Deus, ele apresenta agora o código de santidade, a lei dele. Então, a persistência dos santos, a perseverança dos santos, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé porque ele nos liberta, a fé porque ele nos santifica, a fé porque ele envia o Espírito Santo de Deus, o qual tem por missão trazer noção do pecado, da justiça e do juízo. Ora, trazer noção do pecado, da justiça e do juízo nada mais é do que implantar a lei de Deus na mente e no coração das pessoas, porque o próprio apóstolo Paulo fala que ele não teria conhecido o pecado se a lei, ele não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então a função do Espírito é fazer você guardar os mandamentos de Deus, é ter a fé de Jesus Cristo. E aí então, será que isso é fácil ou é difícil no tempo que vivemos? Bom, a Bíblia dá uma dica no verso 13, né? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então é fácil? Não. É melhor estar morto do que vivo, nesse contexto aqui, nesse tempo. Mas é Deus que consente que uma folha de árvore caia dela. Então, nós não temos autoridade de tirarmos a vida, porque Deus é vida. Então, você tirar vida é você fazer uma obra contrária do Senhor. E mas bem-aventurado é aquele que descansa no Senhor nesse período, viu? E aí, então, a gente entra na parte final de Apocalipse, capítulo 14, onde diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Note que a mensagem, ela começou ali, o anjo voando pelo meio do céu, tendo uma mensagem sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, certo? Capítulo 14, verso 6. Então ele faz um convite. Ele faz que convite? Ele faz o convite para que
Temem a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E aí, depois, em seguida, a segunda mensagem diz que a Babilônia caiu, ela se tornou morada de demônios. Ela tomou a decisão de não arrependimento. Ela tomou a decisão de um contínuo. Então, se faz um convite agora. Os governantes da terra, os mercadores da terra, os líderes religiosos, eles, líderes religiosos apostatados, né? Vamos aqui deixar claro. Os líderes religiosos apostatados, os políticos e os mercadores da terra, eles se prostituíram entre eles e criaram um sistema de adoração, um sistema político, econômico, religioso, que tem por mentor Satanás. Eles não são conscientes, tá? Talvez alguns sejam, mas nem todos são conscientes disso, mas tem o objetivo último de adorar Satanás e não adorar a Jesus Cristo. Ok, essa Babilônia cai, é dado o aviso, e então eles criam, no meio do caos, no meio da queda dela, para eles tentarem sobreviver no poder, eles vão criar um sistema persecutório, como lá no passado, né? Todo ditador que ele está perdendo o poder e que ele está se enfraquecendo no poder, a tendência dele é ficar violento para perseguir e tentar se manter no poder a todo custo. E essa Babilônia não vai ser diferente. Quando tudo estiver em caos, e olha que caos que está aí, né? Um caos econômico, de saúde, político, veja o caos e as crises que estão aí. Eles estão, então, agora desesperados, querendo se manter no poder, fazendo de tudo, e aí a tendência é ser cada vez mais ditatorial, a tendência é cada vez mais ser mais perseguidor, controlador, para tentar se manter no poder. Então, essa queda ela vai se acelerando e a violência também vai se acelerando. E aí, então, vem o último aviso: olha, você que está aí no meio, se você continuar nesse meio, se você continuar dentro desse sistema e adorar, ou até receber o sinal, mesmo sem adorar, você vai ser aniquilado no fim. E aí vem um convite: sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, 1 a 4, é, vem explicando esses versos 9 em diante aqui. E aí a característica principal é guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Só que note que os versos que eu acabei de ler aqui agora, presta bem atenção nisso aqui, tá? A foice, ela passa sobre a terra, e a foice, ela vai vindimar a videira. Pedro, o apóstolo, diz que o juízo começa sobre a casa de Deus. Esses versos 14 a 20 é a obra estranha do Senhor. Por que que é a obra estranha do Senhor? Porque o mundo, ele já está no seu curso. Os adoradores da besta que emerge do mar e os adoradores da besta que emerge da terra e os indiferentes, aqueles que não estão nem aí para questões religiosas, mas só segue o sistema, recebe a marca, mesmo que não adorando, esses já têm o seu destino revelado, o aniquilamento. Mas aqui dos versos 14 a 20, não está falando do mundo. Aqui dos versos 14 a 20 está falando da igreja. O trigo e o joio crescem juntos, mas é Deus que tem autoridade de vindimar a sua seara. Nós não somos chamados a vindimar. Nós não somos chamados a ficar escolhendo. Nós somos chamados a convidar. Nós somos chamados a pregar, a anunciar. Nós somos chamados a alertar as pessoas.
Mas ele vai fazer a vindima, e ele vai pegar da seara dele, e ele vai passar a foice. Então, o cristão morno, que é Laodiceia, esse aqui é o tempo de Laodiceia, né? Porque você não é crente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele vai fazer a ceifa, inclusive no meio do povo dele. Então, ainda que eu discordo muito da frase que placa de igreja não salva ninguém, mas placa de igreja pode fazer a pessoa se perder, porque tem muitas igrejas ensinando abominações aí. Então, ainda que eu não discorde, eu não concorde 100% com essa frase, placa de igreja não salva ninguém, na verdade, a igreja não salva ninguém, porque quem salva é Jesus Cristo. Mas a igreja é um instrumento de Deus, estabelecido por Deus, para que se testemunhe nesse mundo de trevas. E aí fica o alerta no final do capítulo. O alerta para aqueles que estão dentro da igreja, achando que isso é garantia de estarem salvos. Porque a vindima, a ceifa, vai acontecer também dentro da igreja. Porque Jesus Cristo conhece o trigo e o joio. Jesus Cristo sabe exatamente quem está lá dentro da igreja e quem está fora. Então, se fora é garantia de perdição, dentro não é garantia de salvação, mas é melhor estar dentro do que fora, porque já é meio caminho andado. Mas mesmo estando dentro, cabe você ficar alerta e buscar guardar os mandamentos de Deus, ter o testemunho de Jesus, buscar ser íntegro, reto, se desviando do mal, apresentando e vivendo uma vida cristã ativa na pregação do Evangelho. Vou repetir aqui: vivendo uma vida cristã ativa na pregação do Evangelho. Porque Satanás, e agora eu não estou falando nem dos adoradores da besta, nem da imagem, nem aqueles que são indiferentes, estou falando para você que está assistindo aí, porque se você está assistindo aqui é porque você tem interesse religioso, pelo menos. Então, eu estou falando com você. Satanás, ele criou algumas armadilhas ao longo do processo dentro da igreja. Ele criou pelo menos, e eu estou falando agora do nosso meio aqui, do meio qual eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque há outros detalhes fora em outras igrejas há outros detalhes. Estou falando agora no nosso meio. No nosso meio, ele desenvolveu, pelo menos que eu identifico, três tipos de crentes, que é perigosíssimo. Primeiro é o crente que é o crente, que eu posso dizer, o crente monge, para falar uma palavra mais, que você tem uma ilustração melhor na sua mente aí. Ou seja, o ascetismo, né? O que é o ascetismo? O isolacionismo. É o crente que se isola. É o crente que acha que ele vai virar santo longe da grande cidade, que vai viver no campo lá e vou esperar a volta de Jesus acontecer. Esse é a primeira armadilha. Porque as pessoas estão nas cidades hoje, 80% das pessoas estão na cidade. As pessoas precisam receber o evangelho, a mensagem. Não é se isolando que você vai cumprir a missão. Então tem o crente ascético, aquele que se isola. Satanás gosta desses aí, engana esses aí, fazendo com que eles se isolem lá. Ou se isolem dentro das suas casas, atrás das telas, né? Esse é o primeiro grupo que corre o risco. Lá na época de Jesus eram os essênios, tá? Tinham os judeus essênios. Satanás não muda as coisas, viu? O ser humano continua sendo ser humano. 2000 anos atrás eram os essênios.
O segundo grupo, que é paralelo com os saduceus, que é aqueles que querem ficar só no templo, é aqueles que querem consumir o evangelho, que querem só ir para as reuniões da igreja com boa música e bom pregador, mas não faz mais nada além de não bater o cartão em um dia ali, achando que ele já cumpriu o checklist dele. Esse é um outro perigo, o crente consumidor. Então tem o crente que se isola e o crente consumidor. E tem um outro agora, que é da década de 80, 70, 80 para cá, que foi perpetuado aí pela teologia da libertação, que é comunista essa teologia, e a teologia da missão integral, que também é comunista, porque só mudou o nome. Teologia da libertação é no meio católico e teologia da missão integral no meio protestante, evangélico. Então, é o crente que eu chamo de crente humanitário, o crente que vai dar comida para o faminto, vestir o nu, visitar encarcerados, pobres, viúvas, órfãos, só que não prega o evangelho. O foco é só no trabalho social, você está entendendo? O foco é só ir fazer o trabalho social. Mas eu não chego para a pessoa e falo, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Não, isso aí não. Jesus falou para a gente não fazer prosélitos. Olha a frase que dizem por aí. Contra proselitismo. A gente deve só fazer os trabalhos sociais. A gente deve somente encher a barriga da pessoa e ela vai para o inferno de barriga cheia. A gente deve vestir aquele que está passando frio e aí ele vai quentinho para o inferno. Então, veja, se você não pregar a mensagem, chegou a hora do seu juízo, tema a Deus. Não estou falando que está errado, tá? Eu não estou falando assim, ó, que tem as suas vantagens morar no interior, sim, longe de grandes cidades, porque você foge dessa poluição sonora, do ar e toda essa violência, tudo. É bom morar em cidade do interior, mas tem que pregar aqui, tem que ter gente para pregar aqui. Você pode até morar num local mais tranquilo, mas você tem que entender que a missão está aqui porque as pessoas estão aqui nas cidades. Eu não tenho que fugir delas. Eu não estou falando também que é errado ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Então, ir para a igreja é bom, mas com que motivo eu estou indo para a igreja? Só para consumir? Ou estou ali para edificação do corpo? Eu também desenvolvendo meus dons para ajudar o corpo a se desenvolver, edificando o corpo de Cristo. Não estou falando que é errado ir para a igreja. E também não estou falando que é errado não alimentar e não fazer os trabalhos sociais, mas fazer o trabalho social com última finalidade de fazer o trabalho social. Eu já vi gente falando assim para mim, ah, pastor, mas aí é um trabalho interesseiro. É interesseiro você dar comida no objetivo de anunciar o evangelho. Mas é interesseiro mesmo, eu tenho interesse na salvação dele. Adianta eu lá dar comida para a pessoa e não falar de Jesus para ela e não falar para ela que ela tem que se converter, se arrepender e crer em Jesus Cristo e adorar a Deus, Criador dos céus e da terra? É interesseiro o meu trabalho, sim. E qual é o problema do meu interesse, desde que a motivação seja uma boa motivação? Todo e qualquer trabalho que você faz tem um interesse por trás. A pergunta é o que motiva esse seu interesse? É um interesse santo ou é um interesse egoísta? Você faz o trabalho missionário para você porque você ama a pessoa ou porque você se sente orgulhoso quando você se olha no espelho e fala: Hoje eu fiz um trabalho do Senhor e hoje eu estou santo, hein, Pai? Olha, hoje eu tenho certeza que o Senhor está orgulhoso de mim. Qual é o que te motiva? É o amor, porque o amor de Cristo te constrange? Ou é o amor pelo outro, né? Ou é o amor por si mesmo? É o que te movimenta?
Quando você vai lá pregar no púlpito, é para você se sentir bem? Quando você dá um estudo bíblico, você se sai orgulhoso porque você deu um estudo bíblico? Ou é porque você está preocupado com a pessoa que está no erro, sendo enganada? Quando você sobe para pregar num púlpito, você prega para as pessoas te admirarem? Ou você prega porque você tem o desejo de compartilhar a mensagem que te transformou para que a mensagem transforme elas também, da mesma maneira que te transformou? Quando eu vou entregar comida para as pessoas que estão famintas, vestir o nu, visitar os encarcerados, os órfãos, as viúvas, é para eu ter um alívio na minha consciência de quando eu gasto R$ 1.000 num tênis para mim ou 3.000 numa roupa? Então eu faço algum voluntariado para aliviar minha consciência? Ou porque de fato eu estou preocupado com a condição daquela pessoa e preciso, junto com questões físicas e mentais, apresentar a salvação, que é mais importante do que tudo, na minha opinião, viu? O que te motiva? Porque ele vai vindimar, viu? Ele vai ceifar a vinha dele. E se ele vai ceifar a vinha dele, olha como que termina a mensagem de Apocalipse 14. Se ele vai ceifar a vinha dele, imagina o que vai acontecer com o resto, hein? Que é o que Pedro fala lá, né? Se o juízo começa pela casa de Deus, imagina o que vai acontecer por aqueles que não estão na casa de Deus. Então tema a Deus, deem glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Que Deus abençoe, que Deus guarde você e que a mensagem de Apocalipse traga reavivamento e reforma na tua vida. E que mesmo as obras que você faz para o Senhor sejam obras para a honra e glória do Senhor, motivadas e santificadas no Senhor, com o propósito, porque ama aqueles que estão perecendo. E se você não for, quem é que vai? Porque quando Isaías olhou para o santo de Israel, a palavra que ele ouviu naquele dia no templo foi: a quem enviarei e quem há de ir por mim? E a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo Isaías vendo que era um homem de impuros lábios e de impuro coração, o anjo do Senhor pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios, mudando o coração e os lábios dele, santificando os propósitos de Isaías, e enviou ele para a missão e falou: você agora é um homem de lábios puros, você vai por mim. E segundo a tradição da história judaica, Isaías foi fiel até a morte, porque, segundo a tradição, o rei Manassés cerrou ele ao meio, dentro de um tronco, porque ele decidiu testemunhar até o fim. Está você disposto com essa mesma disposição de testemunho? E por isso que a Bíblia fala: bem-aventurados aqueles que desde agora dormem no Senhor. Até quando que eu tenho que pregar? Em quais situações eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar colocando Deus acima da minha própria vida, acima do meu próprio conforto, acima dos meus próprios gostos, conceitos e valores, porque Ele é digno de ser temido, adorado, porque o juízo dele chegou e Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. E que Deus abençoe e que Deus guarde vocês.